Era um homem, parado no meio da estrada. Só que não era exatamente um homem. O corpo era magro demais, desproporcional. Tinha uma pele acinzentada, esticada sobre os ossos. E os olhos... Meu Deus, os olhos eram como faróis baixos, brilhando para mim. Ele não se mexia, só olhava. Mesmo com a luz ofuscante, eu sentia que ele me via por dentro. E eu não conseguia virar o volante. Meus dedos estavam grudados no volante, mesmo sem força. A cabine parecia selada. Não ouvia mais o motor, nem minha respiração. Era como se o tempo tivesse sido drenado do lugar. E aquele ser, aquela coisa parada ali, estava me esperando. De repente, ele virou lentamente o rosto para a direita e apontou. Um movimento seco, direto. Indicava algo no acostamento, à frente. Só isso. Foi nesse momento que o caminhão ligou sozinho. O farol alto acendeu. O rádio voltou a funcionar, mas não era música. Era uma voz infantil, sussurrando um nome que eu não conhecia. Marcela. Repetia sem parar. Olhei para a direção onde ele apontava e vi uma bicicleta. Pequena, rosa, jogada na beira da estrada, e sangue, manchas densas, escuras, como se tivessem acabado de secar. Desci do caminhão sem pensar. O ar ali fora estava mais gelado do que deveria. Não havia vento, mas as folhas do mato alto tremiam como se algo passasse por dentro delas. Me aproximei da bicicleta. Estava amassada, com o guidão torto e uma das rodinhas de apoio pendurada. No selim havia um nome escrito com adesivos coloridos: Marcela. As manchas no chão levavam até a cerca. Passei por baixo do arame farpado e segui a trilha de sangue. A lanterna do celular tremia na minha mão, mesmo eu tentando manter firme. A cada passo, meu peito apertava mais. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro de algo que não conseguia ver. A vegetação foi fechando ao meu redor até virar uma clareira. No meio dela, havia uma boneca pendurada num galho pelo pescoço. A boneca girava devagar com o peso do vento que nem soprava. Ela tinha os olhos costurados com linha preta e no peito um coração desenhado em sangue. Quando dei mais um passo, senti algo estalando sob meu pé. Olhei para baixo. Era uma pulseira infantil com miçangas coloridas. As letras formavam um nome: Marcela. Na hora, ouvi o som de uma respiração atrás de mim. Virei rápido com a lanterna, mas não vi ninguém. Só o mato parado, mas a sensação de ser observado era insuportável. Corri de volta para a estrada. O ser ainda estava lá, no mesmo lugar, mas agora, mais perto, uns 10 metros do caminhão. Não apontava mais, só me encarava. Seus olhos brancos pulsavam. Entrei no caminhão, travei as portas e tentei dar partida. O motor morreu na hora. O rádio ligou sozinho outra vez. E a voz voltou. Agora, mais clara. Era uma menina chorando. Dizia: eu não consegui voltar. Ele me achou primeiro. Ele prometeu que era só um passeio. A estática aumentava entre as frases. Do outro lado do para-brisa, o ser caminhava lentamente até a minha porta. Não corria, não ameaçava, mas eu sabia que se ele encostasse, eu não ia mais sair dali. Tentei ligar o motor de novo, girando a chave com tanta força que meus dedos doeram. Nada. A criatura estava a 2 metros agora. Seus pés não faziam barulho no asfalto. Sua presença parecia sugar a cor do mundo. O interior da cabine escureceu, como se minhas próprias luzes falhassem. Quando ele ergueu a mão, a porta do passageiro destravou com um estalo seco. Eu travei de novo, tremendo. Foi aí que vi pelo retrovisor. Atrás do caminhão, bem na beira da estrada, surgiu uma menina. Ela parecia ter uns 7 anos. Vestido rosa, sujo. Os cabelos colados no rosto. Era igual à foto da pulseira. Marcela. Ela olhava para mim como quem pedia ajuda. O ser parou, baixou a mão e virou-se para ela. Ela recuou um passo. O farol iluminou o momento exato em que ele avançou até ela. Gritei. Bati na buzina.
Fiz tudo o que consegui para distrair, afastar, mas os dois sumiram, como se tivessem sido engolidos pela escuridão ao redor. O motor do caminhão ligou sozinho. As luzes voltaram. O rádio silenciou. E lá fora não havia mais ninguém. Nem a bicicleta, nem sangue, nem a boneca. Só o vazio. Como se aquilo tudo nunca tivesse acontecido. Como se fosse um aviso. Segui viagem sem olhar para os lados. Não parei em posto, não dormi no acostamento. Dirigi sem piscar, como se o sono não tivesse mais poder sobre mim. Quando entreguei a carga, nem expliquei nada. Só larguei o caminhão e fui embora. Desde aquele dia, evito qualquer estrada deserta à noite. E toda vez que o rádio chia sozinho, eu desligo e rezo, pelo que eu vi e pelo que deixei lá. Não sei se aquela menina era real ou se era o último pedido de socorro de alguém que já não estava mais aqui. Mas tenho certeza de uma coisa: a estrada guarda coisas que a gente não deveria ver. E às vezes, quando ela mostra, é porque já está tarde demais. O pior não é o que aconteceu comigo, é pensar que tem mais alguém ali, esperando o próximo que parar. Já rodei esse país todo, do sul gelado até os cantos empoeirados do Nordeste, mas só uma vez precisei abandonar o caminhão no meio da estrada. Foi na divisa entre Minas e Espírito Santo, numa rodovia pouco usada. Estava levando caixas de equipamento agrícola, nada fora do comum, mas peguei um desvio sugerido por um outro motorista. Disse que economizava tempo. Economizou, foi minha paz. A tal estrada era cercada de mata fechada. O asfalto era velho, rachado, e tudo estava em silêncio demais, sem sinal de celular, sem passar um único carro em quase uma hora. Até aí, beleza. Mas começou a garoar, fininho, constante, como se o tempo tivesse parado ali. O limpador fazia seu trabalho, mas era como se eu estivesse sendo engolido por um túnel de neblina e mato sufocante. Quando a chuva apertou, vi um homem acenando no acostamento. Alto, magro, vestindo uma camisa social muito grande para ele. Parei por instinto. A estrada não dava espaço para desviar. Baixei o vidro só um pouco. Ele disse: "Tem alguém ferido? Pode ajudar?" A voz dele era calma, mas demorava um pouco para sair, como se ele tivesse aprendido a falar só pela metade. Hesitei, mas desci. Ele apontou para dentro do mato, por uma trilha de terra. Disse que a pessoa tinha caído de moto, que estava gemendo, mas ele não tinha força para carregar. Deixei o pisca-alerta ligado e fui atrás. A cada passo, a trilha ficava mais estranha. As folhas eram muito grandes, o ar parecia quente, mesmo com a chuva, e não ouvi mais o som do caminhão. Nem meus próprios passos, só o silêncio úmido. Quando virei uma curva na trilha, vi uma mulher caída no chão. Estava de bruços, o cabelo molhado cobrindo o rosto. Me ajoelhei para ajudar, mas quando toquei no ombro dela, senti que o corpo estava frio, muito frio e duro, como se estivesse ali fazia dias. Olhei para trás, procurando o homem. Ele não estava mais ali, mas a mulher agora estava sorrindo, mesmo sem ter virado. Era um sorriso impossível. A boca dela estava virada para o chão, mas os dentes, brancos, alinhados, estavam ali, como se o rosto tivesse atravessado a terra. Me afastei, escorregando na lama. Caí sentado, tentando entender o que tinha visto. Quando levantei, ela já não estava mais no mesmo lugar. Estava de pé, com os braços pendendo ao lado do corpo. E os olhos, vazios, como vidro sujo. Corri, me embrenhei de volta na trilha, sem olhar para trás. Só queria voltar para o caminhão, mas a trilha parecia diferente, mais comprida, mais fechada. Comecei a ouvir um som abafado, como alguém batendo palmas devagar. Quando finalmente saí do mato, o caminhão ainda estava lá, com a porta do motorista aberta e algo sentado no banco, algo que tinha o meu uniforme. Me aproximei com cautela, mesmo sem saber o que faria. A coisa no banco parecia uma versão disforme de mim.
O corpo era meu, mas o rosto estava errado. Era como um reflexo torto, como aqueles espelhos de parque. Os olhos estavam virados para mim, mas sem expressão. Quando cheguei mais perto, ele sorriu. E a buzina disparou sozinha, longa e aguda, rasgando o silêncio da estrada. O susto me fez recuar, tropeçar e cair de costas no asfalto molhado. Quando me levantei, o banco estava vazio. Corri para a porta e entrei no caminhão. Travei tudo, virei a chave e, graças a Deus, o motor pegou. A chuva aumentava, como se tentasse me impedir de sair dali. Engatei a marcha e fui embora sem olhar no retrovisor. O limpador raspava o vidro com dificuldade e o rádio ligou sozinho. A voz no rádio era a minha, mas dizia coisas que eu nunca falei. Você achou que podia sair? Ela perguntava. Achou que era só voltar para a estrada? E quem você deixou lá? Comecei a bater no rádio, tentar desligar, mas o botão não respondia. Só quando desliguei o motor de novo, tudo silenciou. E por um momento a única coisa que ouvi foi uma respiração atrás de mim, dentro da cabine. Virei com tudo. O banco do carona estava vazio. Atrás também, nada. Mas o cheiro no ar tinha mudado. Um cheiro de roupa molhada e barro podre. Liguei o motor novamente e meti o pé. Dirigi sem parar por horas, mesmo depois de pegar a rodovia principal. O rádio ficou mudo e a estrada finalmente começou a parecer normal. Postos, placas, vida. Mas eu sabia. Algo tinha vindo comigo. Parecia estar dentro de mim. Nos dias seguintes, as coisas começaram a sair do controle. Eu acordava em lugares diferentes, banheiros com as luzes apagadas, trechos de estrada que eu não lembrava de ter cruzado. Uma vez, estacionei para dormir e acordei com barro seco até os joelhos. A barba crescida, unhas sujas e um adesivo no painel que eu nunca tinha colado ali. Ela sorriu primeiro. A foto da mulher ainda vem nos meus sonhos. Aquela boca, aqueles dentes que pareciam sorrir debaixo da terra. E a coisa no caminhão com a minha cara, eu sei o que era. Era um reflexo do que eu ia virar se tivesse ficado ali mais tempo. Como se aquela estrada fosse uma armadilha, como se ela não quisesse apenas assustar, quisesse substituir. Faz mais de um ano. Vendi o caminhão, não pego mais estrada à noite e quando paro num posto não converso com ninguém que apareça do nada, porque sei que aquilo ainda está por aí, esperando. Talvez por outro caminhoneiro, talvez por você, porque uma coisa é certa. Tem lugares onde a estrada te engole e quando ela cospe de volta, talvez não seja mais você que está no volante. Essa história não é sobre um susto. É sobre algo que foi crescendo aos poucos, se infiltrando nos meus dias de estrada como uma infiltração invisível. Começou numa rota simples, carga leve. São Paulo até o interior do Paraná. Já fiz aquele caminho dezenas de vezes. Mas naquela noite, alguma coisa na paisagem me pareceu diferente, como se eu estivesse atravessando um lugar que me rejeitava. A primeira coisa estranha foi a placa. Dizia: Bem-vindo a Limoeiro das Cruzes. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade e ela não aparecia no GPS. Achei que fosse alguma vila rural, mas a estrada entrou por ela como se fosse caminho certo. Casinhas antigas, todas fechadas, nenhuma alma na rua, só as luzes amareladas dos postes e um cheiro forte de ferrugem e terra molhada no ar. O rádio desligou sozinho quando passei pela igreja, um templo pequeno, com vitrais quebrados. Lá dentro vi uma vela acesa, só uma, e atrás dela sombras se mexendo mesmo sem vento. Eu devia ter acelerado, ido embora, mas diminui a marcha, curioso. Foi quando vi algo na calçada, um homem sentado no meio-fio, sem camisa, olhando para frente, os olhos arregalados e costurados com barbante preto. Fiquei paralisado. Os pontos atravessavam de uma pálpebra a outra, como se alguém tivesse fechado os olhos dele à força. Mas o mais bizarro foi que, mesmo assim, ele me acompanhava com a cabeça. Eu acelerava, ele virava, como se sentisse minha presença. Quando olhei pelo retrovisor, ele tinha se levantado e vinha andando atrás do caminhão, não correndo, só andando.
mas rápido demais. Na saída da cidade, ouvi barulho de passos no teto, como se alguém tivesse subido lá em cima durante a parada. Mas não parei. Só mantive as mãos firmes no volante e o olho fixo na faixa da pista. A cidade ficou para trás, mas o peso no ar, não. Dirigi até encontrar um posto. Parei, desci, chequei a lataria, subi na boleia. Nada, nenhum sinal de invasão. Só uma marca na lataria, um X riscado com unha. Fiquei no posto até amanhecer. Tomei café, tentei puxar assunto com o frentista, mas ele só comentou uma coisa. Você passou por Limoeiro? Aquilo lá devia estar apagado do mapa. Perguntei por quê. Ele desviou os olhos. Aquela cidade não quer mais ser lembrada. Voltei para o caminhão com o estômago revirado. A marca do X na lataria ainda estava ali, como se tivesse sido feita com raiva. Naquela noite, sonhei com a estrada, mas ela era viva, se mexia, pulsava como um bicho respirando. E no acostamento, uma fila de pessoas com os olhos costurados me esperava. Acordei suado, trêmulo. Na parede da cabine, alguém tinha escrito uma frase com barro seco: "A estrada lembra." Apaguei aquilo, achando que fosse coisa da minha cabeça. Mas no dia seguinte, a frase reapareceu. Os dias foram piorando. Comecei a me perder em rotas que conhecia de cor. A estrada parecia se dobrar sobre si mesma. Placas repetidas, pontes que cruzava 2 vezes. Tudo em silêncio. O rádio não pegava mais nada, nem estática. Só um zumbido constante, como uma mosca presa dentro do ouvido, e em alguns momentos eu sentia cheiro de vela derretida. Do nada, como se estivesse num velório. Em certa madrugada, precisei parar para dormir. Estacionei num recuo de emergência. Quando acordei, o caminhão estava cercado, não por pessoas, por corpos. Uns 20, 30 talvez. Todos com olhos costurados, todos em pé, em silêncio, imóveis, mas cada um com a cabeça virada para mim. Pisquei, respirei fundo. Quando olhei de novo, eles tinham sumido, mas o retrovisor tremia como se alguém tivesse acabado de sair dali. Fui até a delegacia mais próxima. Contei só parte do que tinha acontecido. O policial ouviu calado e só perguntou uma coisa: "Você não olhou nos olhos deles? Olhou?" Neguei. Ele me deu um papel com um endereço. "Vai até lá. É um padre. Ele sabe o que fazer." Quando cheguei no lugar, era a igreja de Limoeiro. A mesma. Só que agora ela estava queimada e o altar repleto de olhos humanos. Olhos de todos os tipos. Azuis, castanhos, verdes. Alguns ainda úmidos, como se tivessem sido arrancados recentemente. Estavam espalhados em cima do altar queimado, alinhados em fileiras tortas. O teto da igreja tinha rachado, deixando entrar um feixe de luz que batia direto neles. Me senti sendo observado, não por uma figura, mas por aquilo tudo, como se os olhos ainda tivessem intenção. Dei meia volta e saí, mas antes de alcançar a porta, uma voz sussurrou: "Você já viu demais." Olhei em volta. Ninguém. Só a sombra projetada pela cruz da igreja, que parecia se mexer levemente, como se respirasse. Entrei no caminhão, travei as portas, liguei o motor e peguei estrada. Queria ir embora de vez, sumir daquele estado. Mas o GPS só mostrava uma rota: retornar a Limoeiro das Cruzes. Tentei ignorar. Segui por outra estrada, mas não importava o que eu fizesse, sempre voltava para a entrada da cidade, às vezes pelo norte, outras pelo sul. O céu mudava de cor, as árvores de formato, mas a placa estava lá: Limoeiro das Cruzes. Só que algo havia mudado. Agora ela estava riscada com sangue seco, e embaixo alguém tinha escrito: "Você nos viu, agora precisa carregar." Deixei o caminhão lá. Abandonei tudo. Atravessei a pé uma trilha fechada por onde achei que conseguiria sair da cidade. Caminhei por horas. Dormi no mato. Acordei coberto de arranhões. Quando alcancei uma rodovia asfaltada, chorei. Achei que tinha escapado. Consegui uma carona até uma cidadezinha no interior de São Paulo. Achei que finalmente estava livre.
Mas a coisa não ficou lá. 2 dias depois, fui tomar banho. Quando tirei a camisa, tinha marcas nas minhas costas, várias costuras, linhas pretas atravessando a pele, como se meus olhos tivessem sido fechados nas costas. E desde então, vejo vultos no espelho, refrações do caminhão, da cidade e daquela igreja. Não voltei para a estrada, não durmo direito, porque sei que em algum ponto eu ainda estou voltando para lá. Aconteceu em 2015, no trecho entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Era um trecho que eu conhecia bem, plano, longo e que normalmente não dava problema. Mas naquela noite, algo parecia errado. O ar estava abafado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mas o céu estava limpo, sem nuvens, sem vento. Só aquele calor parado e estranho. O rádio fazia um chiado baixo, como se estivesse pegando alguma frequência distante. Mesmo assim, continuei dirigindo. Eram quase 2 da madrugada quando vi os faróis no acostamento. Um carro pequeno, prata, com o capô aberto. Uma mulher acenava. Diminuí a velocidade com aquela sensação ruim no estômago, mas parei. Ela parecia desesperada, gesticulando e chorando. Desci do caminhão e fui até ela. Disse que o carro tinha parado do nada. O motor morreu, as luzes também. Estava sozinha, voltando de uma viagem. Perguntei se queria carona até o próximo posto. Ela hesitou por um segundo. Olhou para o mato ao lado da estrada e disse sim. Pegou uma bolsa no banco de trás e entrou comigo. Agradeceu baixinho, mas não olhou mais para mim. No início, só o silêncio. Depois notei que ela tremia. Perguntei se estava bem. Ela disse apenas, se ele perguntar, diz que não me viu. Fiquei em choque. Olhei para ela, mas o rosto estava voltado para a janela. Pedi para explicar melhor, mas ela se encolheu toda. Foi então que notei algo no retrovisor. Um homem parado na estrada, no exato ponto onde o carro dela estava. Só parado, olhando. Não dava para ver o rosto, estava muito escuro, mas ele parecia alto, com um chapéu antigo, tipo fedora. Não fazia sentido ele estar ali, imóvel daquele jeito. Acelerei. Depois de uns 5 minutos, olhei de novo no espelho, e o homem ainda estava lá, na mesma posição, mesmo a quilômetros de distância, como se não tivesse ficado para trás, como se estivesse sempre no mesmo ponto da estrada. O silêncio dentro da cabine era sufocante. Ela não falava, não se mexia, só olhava para frente com os olhos arregalados. Passei por um posto fechado, depois por uma entrada rural, e foi então que a luz da boleia piscou. 1 vez, 2. Na terceira, apagou por completo por uns segundos. Quando voltou, ela não estava mais no banco, simplesmente sumiu. A bolsa dela ainda estava lá. Quase perdi o controle. Encostei o caminhão no acostamento, o coração disparado. Saí com a lanterna do celular procurando por ela ao redor. Nada, nem pegadas, nem som, nem grito. Só o breu e aquele mesmo ar abafado, parado, pesado. Foi quando ouvi passos atrás da carreta. Lentamente me aproximei, mas não havia ninguém. Só marcas no chão. Pegadas descalças, pequenas, recentes. Voltei para o caminhão e segui viagem. O relógio não andava. O celular estava sem sinal. O GPS congelado numa curva que já tinha passado há muito tempo. Quando olhei para o banco do passageiro, quase tive um infarto. Ela estava sentada de novo. Cabeça baixa, cabelo molhado, escorrendo como se tivesse acabado de sair de um rio. Ela sussurrou, "Ele está vindo. Você não devia ter parado." Pedi que me explicasse qualquer coisa, mas ela repetia as mesmas palavras, como uma gravação. Ele está vindo. A cada quilômetro, a temperatura caía. Comecei a ver névoa se formar na estrada, e mesmo com o vidro fechado, umidade cobria o para-brisa. Foi quando os faróis começaram a piscar, e na luz intermitente, vi de novo aquele homem parado no acostamento. Mais perto agora. Dessa vez, ele estava olhando direto para mim. Mesmo de longe, era como se eu sentisse o peso daquele olhar.
O rosto continuava coberto pela aba do chapéu, mas agora os pés dele não tocavam o chão. Flutuava. A mulher gritou, um grito que não era humano. Um som seco, gutural, como se estivesse vindo de dentro de um túmulo. E, de repente, desapareceu novamente, deixando só a bolsa. Eu já não sabia mais o que era real. Dirigia no automático, olhos grudados na estrada, com medo até de piscar. Em certo ponto, a luz do painel acendeu sozinha, como se o caminhão tivesse reiniciado. E então, o rádio voltou. Mas não com música. Era uma voz masculina, rouca, arranhada, dizendo meu nome. Repetia pausadamente, como se estivesse dentro da cabine me chamando. Desliguei o rádio. A voz continuava. Começou a vir de trás do banco, de dentro da boleia. Peguei o facão debaixo do assento e virei de uma vez, pronto para enfrentar fosse o que fosse. Não tinha ninguém. Mas havia uma coisa estranha no banco, um pedaço de papel molhado. Peguei com cuidado. Era uma fotografia antiga, desbotada. Nela, uma menina ao lado de um poço e o homem de chapéu atrás. Reconheci o chapéu, o mesmo que vi na estrada, o mesmo do homem que parecia flutuar. Na parte de trás da foto, escrito à mão: não pare, não olhe, não fale o nome. Senti o sangue gelar. Mas o pior foi perceber que a menina da foto era a mesma que estava comigo no caminhão. A mesma que sumia e aparecia, só que mais jovem. Uns 7 anos, talvez. Mas o rosto era inconfundível. Faltava pouco para chegar em Luiz Eduardo. Eu sabia que se passasse daquele entroncamento, talvez escapasse. A estrada começou a clarear com o nascer do sol. Mas então, na curva antes da cidade, a imagem dele apareceu de novo, no meio da pista, sem tempo para frear. Cruzei por dentro da figura, e naquele instante o caminhão morreu. Parou por completo, como se tivesse sido desligado à força. Desci correndo, nada ali, só a estrada vazia e o barulho do motor ainda rangendo. Caminhei até a frente da carreta e ele estava ali, ao lado da estrada, imóvel, e a menina também. Mas agora com os olhos completamente negros e a boca aberta, como se gritasse em silêncio. Dei meia volta e saí correndo. O mundo ao redor parecia entortar. Tudo se distorcia como se fosse um pesadelo. Entrei na mata sem pensar, só queria sair da estrada. Os galhos cortavam meu rosto, espinhos rasgavam a calça. Corri por minutos, talvez horas, até não ouvir mais passos atrás de mim. Quando parei para respirar, a mata estava silenciosa demais, sem grilo, sem vento. Olhei para cima e o céu continuava escuro, mesmo sendo manhã, e então percebi, eu não tinha saído da estrada coisa nenhuma. O chão sob meus pés era asfalto rachado, só coberto por folhas e raízes. Aquilo era um pedaço esquecido da estrada, um trecho antigo, e no meio do asfalto, coberta de musgo, a mesma placa: Limoeiro das Cruzes, 10 quilômetros. Eu nem estava mais na Bahia. Era como se tivesse atravessado um véu, um limite invisível. E de novo, ela estava lá, a garota, parada ao lado da placa. Dessa vez ela falou com calma. Disse que ele sempre escolhia alguém da estrada, que precisava ser visto, notado para se fixar, que agora ele me conhecia, sabia meu nome, e que onde quer que eu fosse, ele iria também. Disse que o único jeito de quebrar o laço era passar adiante. Alguém tinha que ver por mim, alguém tinha que aceitar a estrada. Só assim ele me deixaria em paz. Voltei cambaleando para o caminhão. Levei horas para conseguir sair do trecho onde estava. Quando cheguei em Luiz Eduardo, parecia outra pessoa. Barba por fazer, olhos fundos, as roupas sujas de terra e sangue seco. Deixei o caminhão na transportadora e sumi por uns dias. Fiquei numa pousada sem sinal, sem internet. E mesmo assim, todas as noites, escutava o motor do caminhão ligado lá fora. Até hoje, quando alguém me conta que viu um homem parado no acostamento durante a madrugada, eu não digo nada, só ouço
porque sei o que vem depois. E sei que quando a gente para, quando olha para ele, não é só ele que passa a existir para a gente. É a gente que passa a existir para ele. Não sei por quanto tempo mais eu consigo fugir, mas enquanto puder, sigo dirigindo. Eu estava indo para o sul de Minas, com entrega marcada em Varginha. Peguei a BR ainda de madrugada, para fugir do trânsito em São Paulo. Tudo corria bem, até que entrei numa estradinha estadual perto de Careaçu. Era a rota que eu já conhecia, mas aquele dia, tudo estava diferente. O asfalto parecia mais escuro, as placas meio tortas, e o céu, mesmo perto das 7, continuava escuro como breu. Passei por um trecho de mata fechada e percebi algo estranho. Meu GPS travou. Congelou num ponto, como se o tempo ali não passasse. O rádio começou a chiar e a cabine ficou fria de repente. Dei um gole no café da garrafa térmica, mas ele já estava gelado também. Olhei no retrovisor e pela primeira vez em anos de estrada, senti que tinha algo ali. Não um carro, mas uma presença. O primeiro susto foi quando vi a mulher. Estava parada no meio da estrada. Vestido branco, cabelo grudado no rosto. Tive que frear bruscamente. A luz dos faróis iluminou só por um segundo aquele rosto coberto de barro. Quando saí do caminhão para ver se estava tudo bem, não havia ninguém, só pegadas molhadas indo para o meio do mato e um cheiro forte de terra molhada e enxofre. Voltei para o volante tentando não pensar. Mas a partir dali, a estrada parecia nunca acabar. As mesmas curvas, as mesmas árvores, como se eu tivesse preso num loop. O odômetro marcava que eu tinha andado 30 quilômetros, mas ainda via a mesma placa de Sítio Santo Antônio, 3 quilômetros, como se eu estivesse rodando em círculo, mesmo em linha reta. Foi aí que percebi uma coisa pior. A cada curva, a mulher voltava. Ora parada ao lado da estrada, ora no meio da pista, me forçando a desviar, e sempre com o mesmo olhar, como se já soubesse quem eu era, como se estivesse esperando por mim. Numa das vezes quase capotei ao desviar dela. Mas o mais assustador foi quando ela apareceu dentro do caminhão, no banco do passageiro, e disse meu nome, sussurrando. Pisei no freio com tudo, saí correndo da boleia e corri sem direção. Só queria sair dali, caí no chão, me ralei todo. Quando olhei de volta, o caminhão estava vazio, mas a porta do carona ainda aberta, como se alguém tivesse acabado de sair. E as pegadas no chão não eram minhas, nem de mulher, eram grandes, fundas e iam em direção ao mato. Aí eu soube, não era só ela que me seguia. Demorei para conseguir voltar para o caminhão. Tranquei tudo por dentro, deixei o facão no colo e fui devagar, só no farol baixo. Eu sabia que precisava sair dali, mas a estrada parecia não deixar. O ponteiro do combustível descia rápido demais, como se o tempo ali sugasse energia. A cada curva, o rádio ligava sozinho e tocava um chiado que mais parecia uma respiração pesada. No espelho, uma sombra ocupava o banco do carona. Eu tentava não olhar, mas a visão periférica denunciava a forma. Como alguém muito magro, curvado, com o rosto encostado no vidro. De vez em quando, o reflexo se movia e eu ouvia o estalo dos ossos. Quando criei coragem para encarar de frente, não havia ninguém, mas o vidro estava embaçado, como se alguém respirasse ali dentro. Finalmente achei um posto, mas estava fechado, completamente apagado. Estacionei do lado, desci para esticar as pernas. Quando virei, vi um homem parado ao lado da bomba de combustível. Camisa rasgada, mãos sujas de terra e os olhos fundos, como se estivessem ocos. Ele levantou o braço devagar e apontou para o meu caminhão. E então, falou com a mesma voz da mulher. Volta para a estrada. Entrei no caminhão em pânico, liguei e acelerei. Não importava mais para onde eu ia, só queria sair dali. O GPS voltou a funcionar por 1 minuto. Mostrava que eu estava a menos de 1 quilômetro de um lugar chamado Poço Fundo, mas nunca tinha ouvido falar daquele nome naquela região.
Numa última tentativa, virei na entrada à direita, numa estrada de terra. E aí, o mundo pareceu afundar. A terra cedeu sob o peso do caminhão e eu fui parar num terreno estranho. Árvores secas, cheiro de carne podre no ar e uma luz avermelhada vindo do chão. Desci tremendo e o som de sussurros me envolveu. Vi mais adiante uma construção antiga, parecia um poço, e em volta dele várias cruzes fincadas no barro. Em cada cruz, um nome, e um desses nomes era o meu. Eu não conseguia me mexer. Um arrepio atravessava minha espinha como faca. Do poço, uma fumaça negra começou a subir. Nela, vultos de pessoas que eu jurei já ter visto em acidentes antigos na estrada. Gente que não devia mais estar aqui. Entre elas, a mulher. Os olhos dela agora brilhavam. Ela veio até mim, encostou a mão no meu peito e sussurrou: "Você entrou, agora não sai mais." A mão dela parecia gelada, mas queimava. Não fisicamente, mas por dentro. Uma sensação de ser atravessado por alguma coisa que não era humana. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Quando dei por mim, estava de joelhos, cercado pelas cruzes, e todas estavam viradas para mim, como se aquelas almas tivessem sido enterradas ali apenas para me assistir, esperando minha hora chegar. Do poço subiu um barulho, como ferro arrastando no fundo de pedra. Em seguida, uma corrente enferrujada surgiu, puxada devagar por mãos invisíveis. No fim dela, uma máscara, de ferro com cravos virados para dentro. Era pesada, úmida e pingava algo escuro. A mulher olhou para mim e disse: "Se colocar, ele dorme. Se recusar, você assume o lugar dele." Eu não entendi. Ainda não entendo. Minhas mãos se moveram sozinhas. Pegaram a máscara, que parecia viva, pulsando nas palmas. Quando tentei jogar fora, ela se grudou no meu peito, como se estivesse me escolhendo. Mas antes que encostasse no meu rosto, ouvi um som conhecido. Um buzinaço, alto, forte, como de um caminhão. Abri os olhos e estava no acostamento, de volta à estrada, o rádio desligado, o motor ainda ligado. Fiquei parado por horas. O sol já nascia e a estrada parecia normal. Caminhões passando, gente indo e vindo, tudo como se nada tivesse acontecido. Mas quando fui ligar o GPS, o histórico mostrava algo que me gelou o sangue. Meu trajeto tinha um desvio de 2 horas. Exatamente na área onde dizia Poço Fundo, um lugar que, segundo os mapas, não existe há décadas. Desde aquele dia, minha vida mudou. Toda vez que passo por um cruzamento de terra ou vejo um poço velho no meio do nada, sinto aquela presença perto, como se ainda estivesse devendo algo, como se tivesse feito um acordo sem saber. Às vezes acordo no meio da noite com cheiro de ferrugem nas narinas e escuto o barulho da corrente sendo puxada, devagar, sempre mais perto. Eu sempre fui o tipo de caminhoneiro que prefere as rotas mais afastadas. Menos trânsito, mais silêncio e tempo para pensar. Mas teve uma entrega para o interior do Espírito Santo que me ensinou a nunca mais sair do eixo principal. Peguei uma estrada de terra para cortar caminho entre 2 cidades pequenas. Um trajeto que, segundo o GPS, economizava 40 minutos. Arrependimento é pouco. A estrada não aparecia no Google Maps direito. Só uma linha fina, sem nome. Mas os locais garantiram que dava acesso direto. Quando entrei, já era noite. Faróis ligados, janelas fechadas. Só o som do motor e do cascalho sendo esmagado. Por um tempo, tudo parecia normal. Mas depois de uns 20 minutos comecei a reparar que não passava por nenhuma fazenda, nenhuma casa, nada. O pior era que o rádio, mesmo desligado, começou a soltar estalos, como estática se misturando com respiração, e a neblina começou a surgir do nada, uma neblina grossa, úmida, que grudava no para-brisa como óleo. Liguei o limpador, mas não adiantava. E quanto mais eu andava,
mais a estrada parecia estreita. Galhos começaram a roçar a lateral do caminhão. Era como entrar num funil. Foi quando vi um grupo parado no meio da estrada. 4, 5 pessoas, talvez mais. Mas eles estavam imóveis, como bonecos. Roupas rasgadas, alguns com a cabeça pendendo para o lado. Acelerei o máximo que pude, rezando para ser ilusão. Quando passei, não ouvi nenhum impacto, nada. Mas no retrovisor vi todos virando ao mesmo tempo, como se seguissem minha passagem com o olhar. O GPS travou. Tentei reiniciar sem sucesso, até que do nada uma voz saiu do aparelho. Uma voz feminina sussurrando: "Você já passou por aqui." Olhei em volta e percebi, era verdade. Passei por um tronco caído que já tinha visto, uma cerca quebrada. Eu estava rodando em círculo, mesmo dirigindo em linha reta, e cada vez que passava de novo, os vultos na estrada estavam mais perto. Numa dessas voltas não tinha mais ninguém, nem vultos nem neblina. O silêncio era completo. Mas o que apareceu no lugar do grupo foi um poste de madeira fincado no chão, com uma placa pregada de forma torta e letras vermelhas borradas. "Aqui o tempo não passa." A frase me congelou. Quis dar ré, mas o motor apagou sozinho. E foi aí que vi a primeira mão saindo debaixo do caminhão. A mão era cinza, fina, com dedos longos demais e unhas rachadas. Ela se arrastava como se procurasse alguma coisa no chão. Pulei para o banco do carona e tentei sair pela porta, mas ela estava travada. A maçaneta girava em falso, como se tivesse sido arrancada por dentro. O silêncio se rompeu com um arranhado vindo da parte de baixo do caminhão. Algo raspava o assoalho como metal velho. Acionei a buzina com força, desesperado. Nenhuma reação, mas o som ecoou por muito tempo, como se a estrada inteira estivesse oca. Então, o rádio voltou. Só que agora ele não chiava mais. Uma música antiga bem lenta começou a tocar. E junto com ela, uma voz de criança repetia baixinho: "O que vem de baixo é teu." A frase ia e voltava, como um disco arranhado, até parar de repente. A porta destravou sozinha. Caí para fora, quase sem equilíbrio. Olhei por baixo do caminhão e não tinha mais nada ali. Nenhuma mão, nenhum vulto. Mas o chão tinha marcas, como pegadas pequenas demais, fundas e todas viradas para mim. Olhei em volta e entendi que aquela estrada não era só deserta, era morta. A vegetação parecia seca há décadas, mas não havia poeira, nem insetos. Subi de novo no caminhão e dei a partida. Funcionou de primeira. A estrada agora parecia diferente, a vegetação mais fechada, o céu mais baixo, mas continuei. Não tinha outro caminho. Dirigi por horas, mas o relógio não avançava. Era como se ainda fossem 10h40 da noite, e toda vez que olhava para o retrovisor, tinha certeza de que alguém estava sentado no banco de trás. Sim, no banco de trás do caminhão, o que não deveria existir. Era só cabine simples, mas vi o contorno no espelho. Um rosto pálido, de olhos muito abertos, com a pele colada nos ossos. O mais estranho, aquele rosto parecia o meu, mas com a expressão de quem já não respira há muito tempo. A cada curva ele ficava mais nítido, até que, na última curva, ele sorriu. O caminhão parou sozinho, nem pisei no freio, e no meio da estrada havia agora uma fogueira acesa. Ao redor dela, dezenas de cruzes enfiadas no chão, todas com placas de metal penduradas. Saí, me aproximando devagar. Em uma das placas, reconheci o nome do meu pai. Em outra, o da minha mãe. Todos os nomes da minha família estavam ali, exceto o meu. O espaço vazio me esperava. O vento começou a rodar em volta da clareira, girando as chamas da fogueira como se dançassem. As cruzes rangiam levemente, os metais batendo uns nos outros como sinos de luto. E no centro da fogueira, algo começou a emergir. Não era alguém, era alguma coisa. Uma figura grande, disforme, coberta de pelos e com um rosto que lembrava ao mesmo tempo um animal e um homem muito velho. Ela não andava, flutuava. Suas mãos arrastavam na terra
e em cada passo que dava, uma cruz apagava. Uma a uma, as chamas morriam com um som de suspiro. Aquilo me olhou e senti uma pressão no peito tão forte que caí de joelhos. E então ela falou, mas não com a boca. Falou dentro da minha cabeça. Diz que o tempo não corre mais para quem já foi escolhido, só recua. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Senti um calor vindo do meu bolso. Era o celular. Quando olhei a tela, havia uma mensagem recebida de um número desconhecido. Volta e apaga a última chama, ou ela vai arder para sempre em você. Virei o rosto e vi, no limite da clareira, uma cruz que ainda tremeluzia em brasa. Era a única acesa, a única com espaço vazio na placa. Caminhei até ela, sentindo cada passo como um peso de chumbo. A criatura não se mexia, mas seus olhos me seguiam. Quando cheguei perto da cruz, vi que havia algo preso nela. Uma corrente com uma pequena chave. Peguei a chave e, sem saber porquê, enfiei no bolso da calça. Soprei a brasa com força e a chama se apagou num estalo seco. Um silêncio brutal tomou o lugar. O vento cessou. De repente, tudo sumiu. As cruzes, a fogueira, a criatura. Como se alguém tivesse desligado o cenário. Eu estava de novo na estrada, parado, motor desligado, céu estrelado, nada de neblina. Mas o relógio do painel continuava marcando 10h40 da noite. E então percebi que o banco de trás, que não existia, ainda estava úmido. Como se alguém tivesse estado ali por horas. Tentei ligar o motor. Funcionou. A estrada parecia ter voltado ao normal, mas a chave em meu bolso queimava. Quando tirei para ver, ela tinha mudado. Estava retorcida, com a ponta como se tivesse sido enfiada em carne. E presa nela, uma etiqueta de papel manchada com uma frase: "Você soprou a chama, mas não apagou o fogo." Foi aí que entendi. A estrada ainda não tinha me deixado sair. Dirigi sem rumo por horas. Não via cruzamentos, placas, nem postes. Só aquela estrada de terra infinita que agora parecia respirar sob as rodas. Cada vez que parava por cansaço, ouvia algo do lado de fora. Passos arrastados, um choro seco, risos abafados. Mas quando abria a porta, não havia nada. Só marcas no chão, como se alguém rastejasse em volta do caminhão, rodeando devagar. Tentei sair dali dirigindo em linha reta, mantendo a velocidade. Mas depois de algum tempo, notei algo absurdo. A paisagem se repetia. As mesmas árvores retorcidas, o mesmo buraco no asfalto, o mesmo pedaço de arame preso num tronco. Era como rodar dentro de uma fita, voltando sempre para o mesmo ponto. E pior, o rádio voltou a tocar. Agora com uma voz que imitava a minha. "Você não devia ter voltado, não devia ter apagado. Ela agora mora em você." A voz falava com calma, com a minha entonação exata. Comecei a gritar com o aparelho, tentando desligar, mas não adiantava. Deixei o caminhão e comecei a andar a pé, com a chave retorcida no bolso. A estrada parecia viva, o chão tremia levemente. O ar tinha cheiro de ferro velho, misturado com sangue seco. Andei por um tempo que não sei medir, até que vi algo novo, uma cerca de arame farpado cercando um terreno. No centro, havia uma pequena construção de madeira como uma capela velha. A porta estava aberta e, pendurado no batente, vi um espelho quebrado, com o meu reflexo rachado em vários pedaços, mas todos os olhos estavam olhando direto para mim. Cada pedaço sorria diferente. Entrei. O chão rangia como se reclamasse de cada passo. No centro da capela havia uma mesa com várias velas apagadas e um único banco. Sentei, cansado demais para pensar. Na parede estava escrito com algo que parecia carvão queimado: "A saída é pelo que te viu primeiro." A frase se repetia como um mantra. Então ouvi passos atrás de mim, lentos, rastejados. Mas não virei. A porta da capela fechou sozinha. A vela mais próxima se acendeu. A chama era azul. O banco tremia sob meu peso.
E então senti uma presença se sentar ao meu lado, sem barulho, só o peso. Não olhei, não precisava. O cheiro era o mesmo da chave, do poço, da estrada. E no escuro uma voz sussurrou no meu ouvido: agora que ela sabe teu nome, você vai voltar sempre que dormir. Acordei no banco do caminhão, suado e com as mãos sujas de terra. O motor estava ligado, a marcha em ponto morto. No rádio, só o silêncio. Olhei em volta. Era dia claro, céu limpo, estrada de chão batido com marcas de pneu fresco. Tudo parecia normal. Mas o banco de trás, que nunca existiu, ainda estava afundado. Como se alguém tivesse passado a noite inteira ali, observando. Peguei o celular. Nenhum sinal, nenhuma hora. Apenas a tela congelada com uma mensagem. Quando dormir de novo, ela volta. Tentei ignorar. Segui viagem até encontrar um posto. Pedi ajuda, falei pouco. Dormi ali mesmo, dentro da boleia com a chave presa ao pescoço. Acordei com o vidro todo embaçado por dentro e o espelho retrovisor trincado. Um único trincado no centro. Dirigi até minha cidade. Deixei o caminhão no pátio da transportadora e fui para casa a pé. Dormi durante o dia, trancado. Mas ela voltou. Agora não era mais um vulto, nem uma presença. Era real. Acordei de madrugada com marcas de mãos no lençol, como se alguém estivesse deitado do meu lado. Fui ao banheiro e o espelho estava escuro, como se mostrasse um quarto que não era o meu. Nos dias seguintes, passei a ter lapsos. Esquecia horas. Aparecia em lugares que não lembrava de ter ido. E sempre que isso acontecia, havia uma nova marca em casa. Um arranhado na porta, uma cruz desenhada na poeira ou uma vela azul apagada perto da cama. Os sonhos se tornaram visitas e nelas eu voltava para o mesmo lugar. A clareira, o poço, as cruzes, sempre vazio, esperando. Tentei contar a alguém, um colega da estrada que também falava de coisas que já tinha visto, mas quando descrevi a criatura da fogueira, ele empalideceu. Diz que aquilo tem nome, que ela escolhe quem viu a chama e que a única forma de escapar é não dormir mais. Ele desapareceu poucos dias depois. Encontraram o caminhão dele vazio, com a chave retorcida presa no volante. Agora, durmo pouco. Evito espelhos. Dirijo sem parar, mas sei que é só questão de tempo. O retrovisor trincou mais uma vez. E ontem, no meio da estrada, vi o poço. Ele estava lá no acostamento como se me esperasse. Parei, olhei. E do fundo, uma mão subia devagar. Era pequena, cinza e arranhava o ar com os dedos. Ela ainda me quer de volta. E da próxima vez, talvez eu vá. Essa noite não consegui evitar. Apaguei por minutos dentro da boleia, com o motor ligado e o rádio mudo. Quando abri os olhos, já estava lá de novo. A estrada sumida, o céu sem estrelas, o silêncio apertando o peito. Na minha frente, a clareira. Mas agora, ela estava diferente. O poço estava fechado, trancado por correntes, e no chão, as cruzes estavam viradas, como se negassem algo. Andei até o centro. O ar estava pesado, morno, cheirando a terra molhada e coisa morta. No meio das cruzes, uma única vela acesa, azul. Do lado, uma placa de madeira com meu nome. Estava escrito errado, como alguém que só ouviu e tentou copiar. Quando me aproximei, senti a mesma presença. Mas ela não apareceu, só falou, dentro de mim, como antes. Só que dessa vez, com outra voz. Era a minha. Ela usava minha própria fala contra mim. Disse que eu vim sozinho, que ela nunca me buscou, só me mostrou, que o primeiro olhar foi meu e que tudo depois era só consequência. Quem vê a chama é porque já carrega fogo por dentro. Essas palavras ecoaram como martelo no crânio. E quando tentei correr, não consegui. Minhas pernas afundavam na terra como lama densa. Olhei em volta buscando uma saída, mas só havia a estrada atrás, e nela outro caminhão estacionado, porta aberta. Me aproximei tropeçando e dentro vi algo que me gelou a espinha.
Era eu, dormindo. Mesmo rosto, mesmas roupas. A vela azul no painel. E quando toquei a porta, senti que algo me puxava de volta. Mas não o corpo, a consciência. Como se eu estivesse prestes a trocar de lugar. Acordei gritando. Estava de novo no posto, cercado por gente. Disseram que tive um ataque, que parecia dormir com os olhos abertos. Um caminhoneiro mais velho me puxou para o lado e perguntou baixinho: "Ela te viu, não viu?" Eu só consegui chorar. Ele me deu uma caixa de fósforos com uma única vela azul dentro e disse: "Você ainda pode apagar, mas só se queimar no seu lugar." Desde então carrego essa vela. Nunca a acendi, nunca dormi mais de 2 horas seguidas. E toda noite, quando o sono pesa e a escuridão se aproxima, vejo ela no retrovisor, de longe, do lado de fora, às vezes parada, às vezes vindo e cada vez mais perto. A única coisa que ainda me mantém aqui é o fogo que eu ainda não deixei acender.